Olá, gente, boa tarde. Maria Cláudia, professora do GT. Você pode botar a apresentação para mim, por favor? Bom, gente, eu vou apresentar... Obrigado. Eu vou apresentar hoje para vocês o meu trabalho. Para quem viu a abertura do colóquio, né, eu realizei o lançamento do meu livro na sexta-feira, Entre Palavras, Desenhos e Modas, que fala sobre o livro Três Séculos de Modas. E esse é um projeto que faz parte, né, desse lançamento do livro, que eu achei interessante de trazer para cá como uma fonte de referência também para isso, né? Então, esse meu trabalho é a Biblioteca João Afonso, a curadoria histórica em um ambiente digital. Você pode passar, por favor? Então, assim, para a gente contextualizar, né, esse trabalho ele surge a partir da ideia desse processo que a gente tem vivido e que na pandemia ficou muito claro, né, da digitalização de acervos, né? Então, a digitalização de acervos ela se tornou, sem dúvida, uma realidade, né, no século XXI, e ela traz para esse mundo digital obras históricas, né, como livros e periódicos, que é o foco que eu tenho nessa minha pesquisa específica. Então, dentro desse universo da digitalização, né, a gente pode fazer um contexto histórico aqui, né, que em 1996 foi criado, por exemplo, o Internet Archive, que é um banco de dados que possui mais de 20 milhões de livros em versão digital, né, que é feito com parceria entre universidades norte-americanas e canadenses. A gente tem a Biblioteca Nacional da França e o projeto Gallica, que surgiu em 97. No Brasil, esse tipo de realidade de digitalização de obras veio a partir da Biblioteca Nacional Digital, que foi lançada em 2006, e, claro, é importante a gente citar, né, o surgimento do Google Books em 2005, que foi um projeto que também influenciou bastante esse movimento de popularização de obras digitais, né? Então, hoje, né, não, pode voltar rapidinho. Então, hoje, dentro desse universo, a gente percebe que muitos arquivos, museus e bibliotecas, né, segundo o Berkoff, que é de um livro que fala sobre a história da moda, o Fashion and History, ele fala que hoje esses lugares vivem um dilema moderno, né, de possuírem muito material. Então, dentro desse universo, e como um estímulo, né, a gente começa a perceber um contexto de criação de processos curatoriais dentro de uma perspectiva histórica, né, o que, para Sayão e Salles, a gente vai chamar de curadoria digital. Então, nesse universo, pode passar, nesse universo onde há tantos acervos, né, tantos materiais disponíveis digitalmente, a gente começa a entrar nessa necessidade de repensar, né, e criar uma curadoria para falar sobre esses acervos que são cada vez maiores e mais complexos, né. Então essa curadoria, ela surgiu a partir da onde? Né, essa minha curadoria, ela vai surgir a partir do interesse, né, que vai vir na minha pesquisa de mestrado pela bibliografia do livro Três Séculos de Moda. Então, reiterando, o livro Três Séculos de Moda é um livro escrito e ilustrado por João Afonso do Nascimento, em 1923, ele é publicado em Belém do Pará. E eu conheci esse livro, iniciei minha pesquisa toda em 2010, né, como dissertação de mestrado. E pesquisando a bibliografia do livro, me interessou muito pensar como isso poderia se transformar, né, essa bibliografia poderia ser mais vista, mais conhecida das pessoas que conhecem a obra, né, e estudam isso. Então eu trabalhei com a ideia de uma curadoria do próprio João Afonso, né. Então João Afonso, em 1914, ele vai falar uma coisa que é bem interessante na Folha do Norte, que ele diria que ele, pela falta de bens de fortuna e como um exemplo que dignificasse ele deixaria a biblioteca dele aos netos deles, para quando esses netos tivessem 20 anos. Então, ele foi um homem que gostava muito de compilar, de construir repertório intelectual, principalmente de base francesa, e eu achei interessante trazer essa curadoria que ele fez em 1924 para o livro Três Séculos de Moda, de alguma forma, para esse universo digital hoje em dia. Pode passar. Obrigado. Então, como surgiu esse projeto, né? Então, a partir da organização do livro, né, Entre Palavras, Desenhos e Modas, que eu comecei a organizar agora em 2018, e lancei agora oficialmente sexta-feira, me interessou muito fazer uma pesquisa digital que pudesse, onde eu pudesse encontrar os livros que o João Afonso citava. Eu comecei a encontrar algumas obras quando eu comecei a pesquisar os livros de história da moda, e depois eu percebi que vários outros livros também se encontravam disponibilizados. Então, eu surgi com essa ideia de fazer uma pesquisa digital, primeiramente no Internet Archive, que é o site archive.org, que é esse que eu falei para vocês no início, com o objetivo de constituir um espaço de pesquisa para interessados em documentos que foram compilados, né, que foram, de certa forma, curados, não por mim, mas pelo João Afonso do Nascimento. E eu decidi colocar essa biblioteca dentro do espaço do meu site, que eu já tinha há alguns anos, um site de portfólio, e eu criei uma página especial para ele.
E aí, a partir daí, a bibliografia do João Afonso foi pesquisada em vários acervos, né? O Internet Archive, o acervo da Gallica, a Biblioteca Nacional, o site do domínio público, e também a Biblioteca Artuviana, que é da Fundação Cultural do Pará, para algumas obras específicas da região. Pode passar. Então, como se estabelece esse acervo que eu coloquei? Como surge, né, a Biblioteca João Afonso? Então, a Biblioteca João Afonso ela vai surgir a partir dos 61 títulos que são citados na bibliografia do livro Três Séculos de Moda. Então, sempre me interessou, como eu falei, esse repertório que o João Afonso estava criando e de que forma esse repertório constituía não só um contexto para a historiografia de moda, mas também um contexto dessa visão de moda que o brasileiro que ele, como brasileiro naquele período, um brasileiro que vive na Belle Époque, teria da moda nesse sentido, né? Então, dos 61 títulos que foram citados na bibliografia, 49 desses títulos foram encontrados em acervos digitais e foram disponibilizados. Desses 49 títulos, 58 volumes em livros, porque alguns títulos, às vezes, são livros que têm mais de um volume, como, por exemplo, como é que pode dizer? O Dicionário Larousse Ilustrado, que tem 10 volumes, né? E a gente também encontrou, dentro dessa pesquisa, eu encontrei também 10 periódicos, né, principalmente jornais ilustrados, e na biblioteca eu coloco o acervo completo do link, ou seja, são mais de 8.000 exemplares de periódicos. Então, esses trabalhos foram categorizados a partir de uma análise inicial do meu mestrado, né, onde eu organizei um pouco livros de arte, livros de moda, eu vou mostrar para vocês. Foram apresentados com título, imagem, descrição e link, e também eu criei a ideia de pensar um incentivo, né, para o uso desses materiais. Então, até como uma sugestão da Maíra Zimmermann, eu coloquei ao final de todas as páginas a citação ABNT desses materiais, para que as pessoas se sintam mais à vontade de usar o material e também saber como citar esse material, caso a pessoa seja um estudante. Pode passar. Obrigado. Então, quais são as categorias? Eu vou comentar rapidamente, vocês depois vão poder visitar, né, no fernandoalves.com, toda essa biblioteca, mas rapidamente alguns pontos principais. A primeira categoria de livros de história da moda e história da arte, que não são o principal foco, né, dos livros do João Afonso. O principal foco são as revistas ilustradas, é o grande montante dessa biblioteca, então ele utiliza livros ilustrados e revistas que são referências para estilos de vários séculos, tá? Assim como também existem muitos livros de história francesa, né? Então, por se tratar da moda, por o próprio João Afonso tratar a moda como um fenômeno de influência francesa, ele trabalha a história francesa como base também do seu livro. Há apenas um livro sobre a história do Brasil, tá? Que é do João Ribeiro, uma antologia poética do Álvares de Azevedo e uma obra sobre a criação do quadro histórico da Fundação de Belém do Teodoro Braga. Então, são poucos os exemplos de obras nacionais dentro do livro. Mas muitas coisas também são colocadas no livro como memórias pessoais dele, mas isso já é uma outra questão. Aqui a gente está focando na bibliografia, né? Uma outra paixão do João Afonso que a gente vai encontrar na bibliografia são os textos ilustrados teatrais. Então, muitas peças de teatro com ilustrações acabam virando referências de figurinos históricos que ele vai traduzir, de certa forma, nas ilustrações que ele desenha. E no final também vale destacar que, dos 61 livros disponibilizados na biblioteca, 8 livros são dos irmãos Edmond e Jules Goncourt, que são 2 autores franceses, que, para o historiador Peter Buck, são considerados historiadores ligados ao universo feminino e que promovem, no século XIX, uma ideia de história dos costumes, que vai ser muito influente para a forma de escrita da história da moda que o João Afonso vai trabalhar. Pode passar. Então, aqui eu coloquei só aqui 5 exemplos dos livros de moda e arte, que não são a maioria. Então, a gente vai ter a arte no ornamento e na vestimenta do Charles Blanc, o vestuário na França do Henri Renan, o século de modas femininas de um editor do Charpentier e Fasquelle, a arte de reconhecer estilos do estilo Luís XIV, do Émile Bayard, e uma obra sobre o cubismo de 1900. São os 5 livros. Eu quis só mostrar para vocês, eu espero que vocês olhem lá no site. Aqui é mais ou menos como eles são apresentados, então eles são apresentados com uma imagem, um link para acesso na galeria e uma pequena descrição. Não é necessariamente padronizado, mas é uma forma de dar uma pré-informação para as pessoas. Pode passar, por favor. Então, além desses livros, aqui eu acho que é importante fazer algumas considerações que são importantes, né? Dentro desse processo, eu percebi, no processo de construção da biblioteca, uma percepção positiva que há um crescimento de obras históricas digitalizadas, principalmente eu que fiz o mestrado em 2010, senti muita diferença em 2018 e 2019, quando eu vi várias coisas que eu ainda tive que pesquisar fisicamente na Biblioteca Nacional já estarem disponibilizadas digitalmente, né? Então isso é muito positivo.
E esse processo da Biblioteca João Afonso me mostrou muito essa necessidade de uma curadoria, né, desse conjunto extenso de documentos que a gente tem disponíveis hoje nos acervos digitais. Muitos alunos, quando eu peço para entrar em acervos digitais, ficam muito perdidos por não saber necessariamente por onde começar, qual é o foco, o que eu posso encontrar. Então, a curadoria digital, que eu fiz, de certa forma, a partir do Olhar de João Afonso, já é um caminho para a gente entender como trabalhar acervos digitais de uma forma mais direcionada, né, para os nossos estudos históricos, ou pesquisa em sala de aula, coisas do gênero. Tá? Algumas dificuldades que eu encontrei. Encontrei dificuldades em relação à disponibilidade de algumas obras, né? Algumas dificuldades em relação à data específica dos jornais que o João Afonso usa. Então, nem sempre ele diz qual é, ele não diz a edição específica, ele só diz o ano do jornal, que ele, por exemplo, da revista ilustrada que ele utilizou. Então, isso não deixa eu ter uma exatidão necessariamente de qual era a fonte, mas isso também não é necessariamente um problema, né? Assim como também existe claro, uma barreira de língua, afinal, a maioria dos documentos são documentos em língua estrangeira, principalmente em francês. Né? Mas por se tratar de vários livros ilustrados, essa barreira da língua também se deixa de lado, afinal as ilustrações existe uma comunicação mais universal nesse sentido. E claro, essa biblioteca também tem alguns riscos, né? A atualização dos bancos de dados podem fazer com que eu perca os links, a mudança dos permalinks, ou seja, dos links permanentes dos acervos, também podem fazer com que eu perca essas informações, assim como também as obras podem ser retiradas do ar. Afinal, essas obras não são minhas, né? Eu sou um site de referência para outros acervos. E isso aconteceu na Fundação Cultural do Pará. A obra do Teodoro Braga entrou atualização site e ela saiu do ar. Então agora ela vai voltar ao ar no mês que vem. Então, por exemplo, quem entra lá e clica vai entrar com a tela, esse site não existe. Então isso é um problema que a gente pode ter necessariamente nesse processo. Pode passar. Então, uma coisa que eu achei legal divulgar é que, em pouco tempo, a gente já teve resultados, né, desse processo, desse projeto, de certa forma, reconhecido como um acervo. Então, a Biblioteca João Afonso ela foi citada no acervo criável, né, de moda indumentária, 15 acervos digitais que você precisa conhecer. Então, eu fiquei muito feliz de estar nesse trabalho, exatamente porque a gente precisa tirar um pouco esse universo. Eu acho que esse trabalho que foi apresentado pela Maria do Carmo Rainho, que fala sobre esses outros acervos, mostra essa nossa necessidade de evidenciar acervos, né? E até curadorias, né? Porque às vezes o acervo do João Afonso não é nacional, mas a curadoria dele é de uma pessoa brasileira, mas também de pensar esses outros olhares para o que a gente tem disponível enquanto acervo, não só focado nos acervos, né, internacionais. Então, a Biblioteca João Afonso foi evidenciada, né, no material do Criável. Quem quiser ver esse material está no site criável.com/materiais. E eles citam vários acervos, como a Gálica, como o Museu de Arte Moderna e a Biblioteca João Afonso. Então, para mim, foi um orgulho muito grande poder ser também um material de referência, não só para pesquisadores históricos, mas, no caso aqui, para criadores de moda. Porque essa biblioteca, né, esse trabalho é para pessoas buscarem referências para a criação, não é necessariamente para pesquisa histórica. Pode passar. Então, eu acho que, finalizando aqui as nossas reflexões, né, a Elizabeth Wilson, ela fala muito que a moda, isso eu tenho levado muito para a minha pesquisa de doutorado agora, que a moda ela é muito pensada como uma ideologia, né? Então, a gente ao se deparar com os livros do João Afonso e a perspectiva de moda dele em 1916, eu percebo muito que nesse conjunto há sim uma base ideológica que vai compor, de certa forma, né, a construção historiográfica da moda no Brasil, e essa visão muito eurocentrada, essa visão onde a moda surge na Europa, na França especificamente, e que hoje já é até questionada por outros historiadores. Então é interessante pensar como ele reproduz uma base ideológica, principalmente pelos livros de base francesa que ele vai usar. Ele morou na França, ele falava francês, então esse era um universo que fazia parte do dia a dia dele. E outra coisa que eu acho interessante também, a partir da análise da Elizabeth Wilson, é a gente perceber que, por serem os livros do João Afonso da sua biblioteca, a maioria ilustrados, a gente também pode falar de um movimento que vai se dar a partir das circulações de imagem. Ou seja, na visão da Elizabeth Wilson, a circulação de imagens é uma das formas de comunicação mais importantes do campo da moda. E é interessante pensar como, na construção da historiografia da moda, do livro Três Séculos de Modas, o João Afonso também se apropria dessa comunicação, também se apropria de imagens que, de certa forma, estão construindo esse universo visual da moda e como elas vão se transformar ou vão se ressignificar dentro da obra dele, tá? Acho que agora vem o último, então aqui são... Pode passar, por favor.
Então, aqui são as referências, né, o próprio livro do João Afonso, né, o texto que eu falei, o Fashion History do Berkoffer, né, os textos do Gilberto Freire, e claro, fica aqui a dica para vocês, fazendo o merchan, né, aproveitando logo que eu estou aqui, eu já faço esse merchan, do meu livro também, que fala sobre a trajetória do João Afonso e sobre a construção desse livro específico, né? Então, a Biblioteca João Afonso nada mais é do que um conteúdo extra esse livro. Eu pensei que forma eu poderia criar outros conteúdos que se complementassem ao que eu estava lançando, e a Biblioteca João Afonso acabou sendo um resultado para isso, e uma forma da gente difundir um repertório, né, de um autor que para mim é tão importante para a história da moda brasileira, e que eu acho que agora esses livros, essa visão de moda dele pode também, de certa forma, tomar conta, né, fazer parte de outras pesquisas, fazer parte de um outro olhar que às vezes a gente não está muito focado, afinal a gente trabalha muito com a obra e esquece que essa obra muitas vezes foi construída nesse conjunto de outras obras, nessa base ideológica, que é o que eu penso muito em relação à construção dos livros e à construção das imagens. Bom, é isso, deu certinho 15 minutos. Obrigado, gente, valeu.